Olá, bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de algoritmos e hoje iremos falar sobre dois conceitos básicos, que é o de pensamento computacional e de algoritmos. Mas antes de falar sobre pensamento computacional, é importante a gente rever o que são computadores. Então, começando com o que são computadores, uma definição possível é que o computador é uma máquina, capaz de sistematicamente coletar, manipular e fornecer resultados na manipulação de informações para um ou mais objetivos. Então está aqui a questão da coleta, ou seja, a entrada de dados, a manipulação, o processamento e os resultados. Então hoje a gente usa computadores para diversas atividades, cálculos, relatórios, entretenimento, comunicação, qualificação. Então vocês estão estudando através dos computadores, a gente realiza compras, hoje em dia até compras de supermercado a gente faz através dos computadores. Então, na pandemia de 2020, estamos aprendendo cada vez mais usos possíveis para os computadores. Então, já faz tempo que os computadores não são apenas aquelas máquinas que ficavam em salas enormes ou mesmo em cima das nossas mesas. Então, elas aparecem hoje em dia em diversas formas, tamanhos, sejam nos nossos relógios, TVs, smartphones, carros autônomos. Então, quem tem um Tesla, é praticamente a pessoa está dirigindo um computador altamente sofisticado, que tem rodas. É os drones, autônomos também, seja até a nossa própria casa. Então, hoje em dia tem esse conceito de internet das coisas. A nossa casa pode se tornar um grande computador com processador central e diversos dispositivos que sentem e reagem a diferentes mudanças no ambiente, como temperatura, pessoas que entram na casa, pessoas que saem, e aí ela vai se comportando de acordo com essas alterações. E aí, como reflexão, seria interessante vocês pensarem bem como serão os computadores daqui 30 anos, tipo em 2051. E é interessante a gente pensar porque esperamos que todo mundo, nós vamos estar aqui, até eu, sou mais velho, talvez mais velho que a maioria de vocês, vou estar aqui, esperando, vivendo e trabalhando neste mundo aí repleto desses computadores que a gente não faz a mínima ideia de como eles serão. Mas é interessante a gente refletir sobre isso. Então, agora nós podemos falar um pouco sobre o que realmente é o pensamento computacional, e a gente pode usar a definição dada pela pesquisadora Janet Wing em 2006. Então, foi a partir desse trabalho que esse termo foi cunhado e bastante utilizado. Então, o pensamento computacional é o conjunto de habilidades intelectuais e de raciocínio que indicam como as pessoas interagem e aprendem a pensar por meio de uma linguagem computacional. Então, é importante vocês não confundirem o pensamento computacional com a ciência da computação. Enquanto o primeiro é uma maneira de abordar um problema, o outro é o estudo da computação. Então, é uma ciência que estuda a computação em todos os seus elementos. Então, o pensamento computacional não é algo restrito ao cientista da computação. Então, essa ideia do pensamento computacional levou à criação de diversas iniciativas para levar essa habilidade aos alunos de anos iniciais, desde a alfabetização. Então, a mais conhecida delas foi o Code.org. Nela, pessoas de diversas áreas, da área de tecnologia, música, esporte, políticos influentes. Então, o Barack Obama se uniu a essa iniciativa de mobilizar para chamar as crianças para conhecer essa nova habilidade e forma de pensar. Então, para conhecer melhor essa iniciativa, vocês podem pausar esse vídeo e acessar esse vídeo de lançamento em 2013, nesse link que eu coloquei para vocês bem aqui. E também depois, pessoal, não deixem de visitar esse site, porque através dessa plataforma, então vocês vão entrar nessa plataforma, vocês podem fazer uma conta e se divertir. Então tem sequências de cursos lá. Então vai ajudar vocês tanto a entender melhor os conceitos de algoritmos, como para vocês entenderem, conhecerem uma plataforma que talvez vá ser a ferramenta de trabalho de vocês. Então, se vocês se tornando professores e levando essa disciplina para a escola de vocês, vocês provavelmente vão usar uma plataforma, seja essa Code.org ou alguma outra que venha surgir, que provavelmente vai ser
em certas partes bastante similares. Então, no Brasil, o pensamento computacional já faz parte de muitos currículos de escolas particulares. Esses são livros que eu tirei foto mesmo do meu filho, da escola dele. Então ele tem essa disciplina desde os 7 anos, né? 7 a 6, na verdade, desde os 6 anos que ele tem essa disciplina de pensamento computacional. Então, eles estão aprendendo a ler, a escrever e já utilizar uma linguagem computacional. Nas escolas públicas, né, existem alguns projetos, né, coordenados por professores que buscam levar esse pensamento computacional através de extensão universitária. Então, acredito eu que não faz parte, né, do currículo da maioria das escolas, apenas através de projetos de extensão. E não deixe também de acessar esse site, né, computacional.com.br. Tem bastante material em português e lá vocês vão conhecer um pouco das pesquisas e dos projetos de extensão feitas por professores aqui do Brasil. Então, o pensamento computacional, a gente pode destacar aqui 4 elementos principais, né, deste pensamento computacional. A gente vai destacar mais os 3 primeiros nessa primeira parte, e numa segunda parte da aula a gente vai falar um pouco mais sobre algoritmos, que vai tomar um pouco mais de tempo. Então, a gente começando com decomposição. Então, a decomposição trata-se de quebrar um problema complexo, né? Então, os sistemas passam a ser divididos em partes menores, né, subsistemas, e isso facilita a compreensão, né? As peças pequenas podem ser em seguida examinadas, resolvidas ou concebidas individualmente, uma vez que são mais fáceis de trabalhar. Então, isso serve tanto quando a gente desenvolve grandes sistemas computacionais mesmo, quanto para atividades no dia a dia, né? Coisas, soluções de problemas. Aqui não é algo, pelo menos no nosso dia a dia, né? Que é a questão de resolver um crime. Mas, por exemplo, ao resolver um crime, você vai ter que ir atrás de vários elementos, né? Tentar responder várias perguntas primeiro. Que crime foi cometido, quando foi cometido, onde, existem provas, testemunhas. Então você vai atrás desses elementos. Resolvendo esses pequenos elementos, depois você vai agrupando até conseguir descobrir, né, e solucionar este crime. O outro elemento são o reconhecimento de padrões, né? Então, através de padrões, conseguimos automatizar muitas das tarefas, né? Por exemplo, os trabalhos em série de fábricas foram praticamente todos automatizados, né, executados através de robôs, né? Então, era muito bem definido o que cada um fazia e como fazia. Então, isso é mais fácil para levar para o sistema computacional e conectar ali robôs, questões, partes mecânicas. Aqui eu destacando aqui a Pattern Power, porque esse aqui era um desenho que meu filho assistia, e um dos poderes, acho que o poder dessa garotinha era esse poder dos padrões. Então esse desenho ensinava esse pensamento matemático, só que na tradução em português eles traduziram como poder das figuras. Eles acharam que talvez era mais fácil para as crianças entenderem, né? Mas em inglês o original era Pattern Power, então ela identificava padrões em números, em figuras, e aí já faz parte desse pensamento. Abstração, né? Então, quando estamos decompondo sistemas complexos, precisamos abstrair de alguns detalhes, né? Então a gente está olhando para alguma parte do sistema, então a gente abstrai do outro. Então, por isso que a gente liga muito a questão da abstração com esse lado de filtrar, né? Identificar alguns princípios gerais e não entrar em alguns detalhes que a gente pode em outro momento entrar. E é interessante, né, quando resolvemos um problema através de computador, nós criamos e usamos diversas abstrações. O próprio computador, né, ali você tem um monte de abstrações. O processador, né, ele tem ali um monte de circuitos, né, de transistores, e a gente, através de algumas entradas, a gente consegue passar para ele os comandos e ele executa aquele comando. Então, esses circuitos são sempre abstrações. O próprio algoritmo, né, pode ser entendido como abstração de um processo mais complexo. E a gente vai entender isso mais à frente. Então, quando dirigimos um carro, por exemplo, estamos abstraindo os diferentes subsistemas que compõem um automóvel. E a gente acaba focando apenas em alguns controles básicos ali, a direção, o câmbio, os pedais, né? Um outro exemplo, né, que vocês vão estudar mais à frente no curso, que é conhecido como camada OSI. Então, por exemplo, quando a gente desenvolve uma aplicação na web, eu não preciso me preocupar, por exemplo,
de como que os dados transitam entre os componentes físicos, né, entre os fios mesmo, né, de uma placa de rede para uma outra placa de rede. Então isso é tratado lá na camada física. Então, à medida que a gente vai subindo nessas camadas, a gente vai abstraindo cada vez mais elementos. Até o ponto que a gente trabalha aqui, a gente não está preocupado como que essa informação está sendo transmitida. A gente imagina que a gente está conectado e as informações estão transmitindo para um lado para o outro, e a gente até imagina que elas não tenham erros, né? Então tem várias camadas aqui de protocolos que tratam dessa questão de erros e conseguir verificar se essa informação chegou do outro lado. E aí o quarto elemento, né, desse pensamento computacional é usar a abstração, né? O quarto elemento, desculpa, do pensamento computacional, a gente vai usar a abstração, a decomposição e os padrões para construir o que a gente chama de algoritmo, né, que é essa solução passo a passo. Então a gente encerra por aqui, já temos uns 11 minutos de vídeo. Na segunda parte a gente detalha um pouco mais sobre o que são os algoritmos e como a gente pode representar esses algoritmos.